Muito boa tarde a todos. Estamos aqui com grande alegria, né? Mais uma live do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga, em comemoração aos 49 anos de sua fundação. E vamos aqui adiantar nossos processos técnicos para convidar a nossa convidada da tarde de hoje, Edna Santos, da Federação Espírita Pernambucana, que vai nos trazer um tema muito interessante. Vamos convidar a Edna. Chegou. Olha ela aí, boa tarde, querida amiga. Boa tarde, Ronaldo. Tudo bem, amigo? Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Estou. E você? Sim, sim. Estou lhe ouvindo bem. Deu uma travada agora, acho que é a própria rede mesmo. Estamos com algum problema aí na rede, ele deu uma travada, mas daqui a pouco ela está de volta. Enquanto isso se resolve, nós vamos fazer a leitura do nosso exórdio, né, do livro Agenda Cristã, do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que tem como tema a lição 29, é razoável pensar nisto. A ciência não é um vitral gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É suprimento de paz para as decepções de seu caminho. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista. É sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. Virtude não é flor ornamental. É fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Então, estamos novamente de volta conectados aí com a Edna, depois da leitura dessa mensagem do André Luiz, do livro Agenda Cristã. Gostaríamos de convidar você para fazermos juntos uma prece e a palavra então é sua. Vamos lá? Ok. Senhor Jesus, Mestre querido, amparo e sustento de nossos corações amargurados em todas as horas, te rogamos as tuas bênçãos de luz para a palestrante nesta tarde que irá discorrer sobre um tema para todos nós que aqui, congregados, reunidos e emocionados, estamos contigo. Te agradecemos por tudo, Senhor, porque tudo é aprendizado. Em teu nome, em nome dos bons espíritos que amparam aqui e aí, nós damos por iniciada esta live na tarde de hoje. Que assim seja. Olá, meus Então, irmãos. Boa Edna, tarde a todos. Obrigada. Estamos muito felizes com o convite, principalmente porque sabemos do aniversário desta instituição amorosa, de trabalho, de oração. Agora, no dia 25, se não me engano, dia 25 de maio, ou 29 de maio, uma dessas duas datas, eu estou em dúvida. Bom, mas pelo menos é a data de 29. fundação que eu peguei. É. E aí, muito feliz com o convite, por estarmos juntos novamente e podermos conversar um pouquinho sobre o tema que
foi proposto, que é a renovação moral do espírito para os tempos novos ou para os novos tempos. E vamos lá, vamos ver o que é que a gente pode refletir sobre isso, qual a necessidade, o que é que os nossos guias espirituais, nossos benfeitores, o que é que nosso irmão mais velho, nosso amigo de todas as horas, Jesus, ele nos diz a respeito disso, não é? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente pode começar pensando é o seguinte, que hoje nós somos e estamos na condição que nós precisamos ter ainda em função do nosso próprio desenvolvimento moral, do nosso próprio, cada um tem um tempo, cada um vai num ritmo diferente do outro, mas estamos sempre indo adiante, né? A nossa doutrina nos diz que nós nunca vamos retroagir naquilo que nós já conseguimos conquistar. É daqui para frente. Agora, o que pode acontecer é nos atrasarmos um pouquinho, mas o que está acontecendo é que nós estamos de acordo com esse empenho que nós estamos fazendo já há milênios, graças à providência divina, ao que ela tem nos concedido. Tempo é o que não falta, porque nós acreditamos na reencarnação e sabemos que nós já estamos nessa trajetória há muito tempo e que os nossos grandes benfeitores dizem que não é pouco tempo que a gente leva para se transformar, nós levamos bastante tempo, mas Paulo de Tarso nos convida a essa situação, lá quando ele escreve sua carta aos Romanos, e ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, é o que nós precisamos fazer, é estarmos sempre renovados, fazendo o possível, todo esforço, todo empenho, para que as nossas ações cotidianas, elas não atrapalhem essa trajetória, né? Então, o nosso Pai, que é infinitamente bom e misericordioso, é um dos seus atributos, né? Um dos poucos, porque são muitos e a gente não tem ainda noção realmente correta de que é Deus e o que é que Ele faz em nossas vidas. Então, Ele nos dá as provas, que é uma forma de a gente ir pagando a prazo, não é? Os erros que a gente cometeu, os débitos que a gente tem com a sua justiça infinitamente misericordiosa. E, ora, ele nos dá também a possibilidade de nós vivermos algumas expiações. Aí é pagamento à vista, né? Já vai, né? E vai depender muito de a gente estar pronto, estar convicto da nossa imortalidade para que a gente não entre em depressão e não cometa suicídio ou outro qualquer ato extremo em função de não termos essa compreensão ainda da nossa imortalidade. Então, nós ainda não estamos melhores, meus irmãos, não porque Deus não queira que nós estejamos, mas porque depende de nós. Ele nos deu a liberdade de nós fazermos, de nós atuarmos, de agirmos, para que nós não fôssemos apenas meros marionetes em suas mãos logicamente simbólicas, em sua justiça, porque é muito melhor quando a própria criatura ela tem o seu próprio mérito, o mérito das suas conquistas, né? As coisas não vão cair do céu para nós se nós não fizermos a nossa parte. Claro que eles nos ajudam, os nossos mentores, nosso anjo da guarda, todos os espíritos que são responsáveis pela nossa encarnação, por nós, porque nos amam, né? Independentemente de qual a situação que nós possamos estar. Então, mas não, eles não vão nos dar de bandeja as coisas porque eles sentem pena da gente, dó, piedade, nada disso. Eles vão, logicamente, nos inspirar para que nós possamos também fazer a nossa parte, é claro. Então, nosso Pai, ele sempre ofereceu as oportunidades, sempre. Nós é que ainda não temos a condição de enxergar isso de uma forma mais nítida, de uma forma mais natural, porque nós ainda temos o nosso Pai como algo inatingível. Embora Jesus tenha dito que nós devemos ser perfeitos, como perfeitos é o nosso Pai celestial, mas, claro, Jesus não quis dizer que nós somos iguais a Deus, porque a criatura nunca será igual ao seu Criador. Mas Jesus quis aí nos deixar uma proposta de imitação, de modelo. Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Mas ele também quis deixar Deus como um modelo a ser seguido, um modelo de perfeição. É uma perfeição relativa? Sim, mas ela nos proporciona alegria, contentamento, progresso e também felicidade. Então, nós ainda estamos
atravessando os milênios como viajantes do tempo, ainda, digamos, tropeçando aqui, tropeçando ali, mas à medida que nós vamos adentrando ao conhecimento do Evangelho, porque a mensagem do Cristo, ela precisa ser sentida, ela precisa ser vivida, nós precisamos meditar, nós precisamos ser íntimos de nosso Senhor Jesus. Sermos íntimos mesmo, cada vez mais nos aproximarmos do seu coração. O coração de Jesus é magnânimo. É um coração que tem um espaço enorme de amor a oferecer a todos aqueles que ainda precisam de ajuda. Então, nós temos em Jesus, não é? Como aprendizes do Evangelho, nós temos em Jesus o modelo divino, como diz Emmanuel nas suas mensagens, no Fonte Viva. E os aprendizes do Evangelho, eles têm que galgar seus próprios passos, mas passo a passo, vivendo um dia de cada vez, não sendo ansiosos, não sendo fanáticos, não querendo ser a palmatória do mundo, melhores do que ninguém, mas de passinho em passinho, a gente vai, não é, devagarinho, chegando lá no coração do nosso querido Jesus. Aliás, nós já estamos no seu coração. O que falta é a gente entender isso aí. Já estamos lá, aconchegados, abraçados, porém precisamos valorizar cada uma das lições de nosso Senhor Jesus. Então, veja, nós estamos num momento desafiador agora. Estamos aí imersos numa pandemia, ou seja, o mundo inteiro está envolvido nisso, a humanidade inteira. Vejam se isso não é um convite. Porque se fosse só aqui no Brasil, nós diríamos que o convite é para o povo brasileiro. Mas não é somente para o povo brasileiro, é para a humanidade inteira. Então, o momento é desafiador para todo mundo. Nessa hora não tem desigualdade, nessa hora não tem isso de ser branco, de ser negro, de ser pobre, de ser rico, de ser patrão, de ser empregado. É todo mundo. Porque a justiça divina, ela abrange a todos. Ela não abrange somente a uma casta, a um povo. Então, quando os espíritos dizem a Allan Kardec que de tempos em tempos, Deus, ele proporciona algum tipo de mecanismo, quer seja moral, quer seja fisiológico, para fazer a humanidade andar. Nós estamos atrasados, estamos marcando passo na nossa trajetória de evolução. Muito embora para muitas pessoas nós estejamos muito avançados, quanta tecnologia nós já dominamos, inclusive a tecnologia espacial, né? Pode não ser a melhor do universo, mas é alguma coisa, já é um esforço. Né? Então, nesse caso, nós já estamos no caminho. Então, não é somente avanço tecnológico que nós precisamos, são duas asas que nós precisamos lançar, né, no espaço. É a asa do saber, que é essa, da intelectualidade, da sabedoria, de usar o conhecimento, de dominar a matéria, mas existe uma outra asa que tem que fazer, digamos, a harmonia, o equilíbrio desse voo ao progresso, que é a asa do amor. Então, o que está faltando para a gente agora? A gente já tem muita coisa boa, tecnologia, o homem ele é capaz de muita coisa já, a inteligência humana realmente é linda, é maravilhosa, uma prova da existência de Deus. Mas nós precisamos também desenvolver o sentimento. No momento, segundo alguns espíritos, nós ainda estamos no campo da sensação, sentindo apenas, da questão sensorial, da questão fisiológica mesmo, né? Aquilo que nós tocamos sensibiliza os nossos sentidos. Mas o ideal é que a gente vá transitando sobre isso, não somente no campo das sensações que nós precisamos melhorar moralmente. Nós também precisamos dominar nossas emoções desencontradas. As emoções, elas são, enquanto as sensações elas são mais instintivas, as emoções elas já são mais psicológicas, elas são rápidas. Quando a gente se emociona, nossa, nós podemos ser capazes de fazer alguma coisa, não é? De fazer, às vezes, até coisas que não deveríamos fazer quando estamos emocionados, e isso pode nos causar, inclusive, um infarte fulminante do coração, ou a elevação da pressão a ponto de termos um derrame cerebral, coisas que podem acontecer. Há pessoas que investem contra as outras, violentamente, quando estão emocionadas. Então, nós precisamos também ir saindo por aí, dominando as sensações, educando as sensações, com o livre-arbítrio, com o instinto sendo dominado também. Claro que ele é necessário, mas ele também não pode, a gente não pode ser só instinto, nós precisamos também ser razão, ser emoção e ser sentimento. Então, as emoções, elas vão educando o instinto.
E os sentimentos, por sua vez, vão educando as emoções. Elas agora não é mais algo que é instantâneo, que é imediato. Não, agora é algo que é mais ponderado, mais tranquilo. Aí é o sentimento. Então, o sentimento do amor, ele começa nesse momento em que a gente começa também a dominar essas emoções desencontradas, descontroladas. Mas aí tem outra coisa que é muito melhor do que sentir, que é a virtude, o viver. É ser bom a qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer momento. O bom, ele é bom, não tem isso de ser bom só quando há um ensejo de ser bom, não é? Ou então ser bom só para os amigos, ser bom só para os desconhecidos e ser mal para os familiares. Mas ser bom em qualquer lugar, em qualquer espaço. Aí as virtudes são elas que educam os sentimentos, e aí nós vamos entrando nesse equilíbrio tão necessário que nós precisamos, para que então nós possamos ser felizes e sermos perfeitos relativamente, como disse nosso Senhor Jesus, colocando Deus como modelo a ser seguido. Então, Jesus, ele nos ensejou para isso algo que é muito importante, que é o amor fraternal. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Ele ensinou isso aí. Aliás, ele trouxe de volta, né? Porque o ensino de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é um ensino muito antigo. Jesus, quando o doutor da lei perguntou para ele o que é que ele precisava fazer para ir para o reino dos céus, Jesus perguntou a ele o que é que está escrito na lei. Ou seja, a lei já dizia que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, ele também completou isso aí, dizendo, mas há outro ensinamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, são ensinamentos muito antigos, que aquele doutor da lei, ele sabia, mas ele não vivenciava. É isso que a gente está conversando agora, para a gente se renovar, para a gente fazer jus ao mundo regenerador, nós precisamos, então, meus irmãos queridos, colocar em prática tudo que já está aí, nós não temos que inventar mais nada, não é? As pessoas ficam inventando livros, quando já está tudo escrito, não somente na Bíblia, mas já está tudo escrito na doutrina espírita, na codificação espírita. Para que ficar criando tanto livro, tanta coisa? Isso distrai a mente das pessoas, tira a pessoa do seu foco. E daí, Jesus, ele fez isso, ele não criou nada novo, ele trouxe o que já existia e o que precisava ser relembrado, ser vivenciado no dia a dia, no cotidiano, no nosso comportamento diário junto àqueles que nós amamos e junto dos que nós não amamos também. Porque amar ao inimigo também foi um conselho dado por Jesus, para que o juiz não te jogue na prisão e aí você possa ter que sair da prisão quando pagar o seu último centil. Ele estava falando aí da lei de causa e de efeito, da lei de ação e de reação, e que nós precisamos muito bem prestar atenção nessas coisas, né? Então, ele também nos ensejou que a paz, ela consiste em estarmos ligados no céu e ligados na terra. O que é que significa dizer? Ele matou a charada quando ele disse assim, que eu vos dou a minha paz. A paz do Cristo, ela é diferente da paz do mundo, não é? A paz do mundo é acabar com a pandemia, a gente não precisa nem tomar mais vacina, nem usar máscaras. Essa é a paz que muita gente quer ter no momento, não é? Não é somente essa paz que Jesus quer nos proporcionar. A paz do mundo é diferente da paz do Cristo. A paz do Cristo é a paz em qualquer lugar, em qualquer que seja a situação. Por isso que ele disse que é paz no mais alto dos céus, paz na terra e boa vontade entre os homens. Então, para a gente ter paz, nós precisamos estar bem uns com os outros. Não ter essa de ficar olhando o argueiro que está no olho do outro e deixando que uma trave enorme tampe a minha visão e eu tenha que fazer uma cirurgia de catarata ou qualquer outra coisa. No caso aqui, catarata moral, né? Jesus está falando da catarata do olho, que essa daí hoje a medicina já faz tranquilamente com raio laser, né? E Jesus fez com uma pomadinha, criou a primeira pomadinha, cuspiu no chão, fez uma papinha, passou no olho do moço lá e tirou a catarata do seu olho. Ou seja, a ciência humana ela já domina essa tecnologia. Agora, a ciência espiritual tem nos ajudado a termos contato com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus, por isso que Alcione, no livro Renúncia, ela conta, né,
e que ela estudava todos os dias um versículo do Evangelho, ela e o padre Damiano. Veja que interessante. Ela não ficava preocupada em estudar um capítulo inteiro, Mateus capítulo 5, versos de 1 a tanto. Ela, cada vez, podia ler o versículo 1, no dia seguinte o versículo 2, e assim por diante. E ela diz que ficava impressionada, porque cada versículo guarda quanto ensinamento, quanta luz. Então, por isso que a palavra, que o evangelho de nosso Senhor Jesus, que toda a sua doutrina precisa ser, não é, meditada, precisa ser pensada, mas principalmente vivenciada. Então, queridos irmãos, quando nós estamos assim, ligados, tanto na terra como no céu, ao mesmo tempo, significa dizer que quando Deus nos deu a mediunidade, Ele nos ensejou esse contato, essa conexão constante que nós devemos ter com os nossos mentores espirituais, aqueles que são os nossos tutores, responsáveis por cada um de nós, não é? E conforme Kardec diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo 28, que trata das preces para o nosso anjo guardião, ele começa dizendo no prefácio da prece que cada um de nós tem um bom gênio, ele chama de bom gênio, né? Anjo da guarda é uma expressão católica, da Igreja Católica, mas que Kardec também pega emprestado, ele não tem nenhum preconceito com relação a isso. Mas para dizer que nós temos essa pessoa, esse espírito, esse ser, também filho de Deus, só que numa situação muito melhor do que a nossa, numa situação de ascensão moral, inclusive, e é essa criatura que vai nos ajudar, nos direcionar para o caminho do bem. Então, nós precisamos estar sempre em contato com esses nossos espíritos protetores. E a oração é o maior dos maiores instrumentos que nós precisamos para entrar em contato com eles. A oração não tem poder maior do que o poder da oração do ponto de vista vibratório, porque ela nos faz alçar os voos. Quando a gente diz assim, os espíritos estão acima de nós, não é porque eles estão lá em cima e nós estamos aqui embaixo. Eles estão aqui, na mesma, digamos assim, dimensão, porém, eles estão mais avançados, porque eles são moralmente melhores do que nós. Daí, nós precisamos, para entrar em contato com eles, a oração é o melhor dos instrumentos para que isso aconteça. E daí, por isso que a expressão de Jesus, que tudo que está ligado na terra está ligado no céu, e vice-versa, porque o céu não nos abandona jamais. Estamos aqui numa trajetória humana, passando por algumas vicissitudes necessárias ao nosso aprimoramento, e aí isso vai nos dando a segurança, a coragem e a força para que nós possamos enfrentar as dificuldades que virão, porque nós estamos num mundo ainda de expiação e de provas, né? Ainda não obtivemos a condição de podermos ir para o mundo regenerador, que é o próximo mundo que a gente vai, né? Quando a gente fala mundo, estamos falando de mundo moral, não estamos falando de mundo físico, estamos falando de mundo moral, ou seja, para que esse mundo, para que a Terra ela seja um planeta regenerador, ou um planeta de regeneração, conforme a gente queira dizer, nós vamos precisar estar em uma nova vibração, em um novo patamar de sintonia. Não precisa ser outro planeta. Claro que nós queremos ir para Júpiter, por exemplo, não é? Pelo dizer de Kardec lá na Gênesis, Júpiter está anos-luz na nossa frente em termos de evolução. Claro que nós queremos morar em Júpiter, mas a gente vai morar em Júpiter. Olha que maravilha, eu não estou dizendo nenhuma novidade para vocês. Nós vamos viver também em Júpiter, porque os mundos são solidários entre si, conforme também Kardec nos diz em A Gênese e também em O Livro dos Espíritos. Mas vejam, tem uma frase de um pensador que ele diz o seguinte: nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas. Olha que coisa linda, que maravilha. Esse cara não é espírita, mas parece que é, porque ele disse algo que nos toca intimamente, não é? Nós somos espíritos, portanto, somos imortais. Então, a vida humana é um pedaço dessa vida que não se esgota nunca. Uma vez que fomos criados por Deus e agora não teremos mais fim. Tivemos o começo, mas não teremos mais fim. Deus nem tem começo nem tem fim, por isso que Ele é eterno. Nós somos imortais porque tivemos o começo. Então, somos diferentes de Deus na origem, não é? Então, vejam só, nós estamos aqui passando um tempo para mais aprendizado,
para mais conhecimento. E é tanta coisa que a gente ainda não sabe, e o que Deus faz conosco é tirar-nos da ignorância, nos ensejando a reencarnação. Cada uma delas é diferente da outra. Por mais que por mais que eu tente não fazer nada nesta encarnação, mas alguma coisa vai acontecer que vai me dar mais um passo adiante para que eu chegue lá. Uma vez eu conversava com uma pessoa e ela dizia para mim: minha filha, você sabia que meu cunhado nunca trabalhou na vida? Ele nunca trabalhou, nunca teve a carteira assinada, a mãe dele que sustenta ele a vida inteira. Essa criatura está vegetando, não está vivendo. Aí isso nos leva a pensar, não é? É alguém que não está aproveitando a reencarnação. Mas se ele estiver sendo um bom filho, alguém bom para alguém, de alguma forma, mesmo que para a comunidade, uma pessoa que não trabalha é um pária, é alguém que é um peso morto. Mas digamos que para Deus existe alguma coisa naquela criatura que ele pode tirar dali como de bom. Ninguém é completamente mal, né? Nós ainda não somos totalmente bons. Então, há alguma coisa que ali existe naquela criatura, mesmo que para a sociedade ele seja um inútil, mas que alguma coisa nele pode realmente trazer digamos assim, algum requisito para que ele possa, na próxima encarnação, ele possa realmente não ser essa criatura parada no tempo e no espaço, mas alguém que vai fazer bem a outras pessoas. Para Deus, o que interessa é a intenção, não é? E não somente o que a gente faz. Porque há pessoas fazendo tanta coisa, mas fazendo tudo errado, né? Tanta besteira. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, somente com a consciência da nossa imortalidade, queridos, e na convicção das leis divinas, demonstradas pela reencarnação, é que compreenderemos realmente os porquês da nossa vida, por que Deus, né, nos criou. Vejam bem que coisa maravilhosa, e isso está bem dito lá em João, no capítulo 8, nos versos de 31 a 38, quando ele começa dizendo que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Que verdade é essa? É o conhecimento que nós vamos tendo ao longo das nossas reencarnações e vão nos proporcionando a ação mais correta dentro daquilo que foi nos dado fazer. Quando a gente veio para cá, trouxemos uma mala cheia de compromissos. Alguns trouxeram só uma mochila, só pediam todos, só trouxe uma mochila. Não queria fazer muita coisa. Mas tem aqueles que trazem uma mala cheia, daquelas que a gente sai puxando, assim, e tão pesada que é, dos compromissos que nós precisamos, digamos assim, cumprir aqui na nossa encarnação. Mas o ideal é que quando eu voltar para lá, essa mala vá mais vazia. Por quê? Porque sentimento não pesa nada, não é? Isso. Boas ações não pesam, digamos assim, não nesse sentido, não é? Da coisa de ter que fazer, que é obrigatório fazer, mas ela é leve, porque a criatura volta mais leve também. Porque ela volta sabendo do seu dever cumprido, de que se esforçou, de que fez de tudo que pôde para o bem, ser uma pessoa cumpridora das leis do bem, do amor e da justiça, enfim. Aí eu me lembrei de um poema muito bonito, que inclusive o grupo AME, que é um grupo musical espírita, já colocou até uma melodia, que é aquele poema O Homem, de Augusto dos Anjos, né? Que ele é um poeta paraibano do século XIX, e lá no livro Parnaso, de Além Túmulo, Chico Xavier psicografou esse poema Ao Homem, de Augusto dos Anjos, né? E Augusto começa dizendo o seguinte: tu não és força néurica somente, ou seja, nervosa, não é? Somente, movimentando células de argila, lama de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. Ele quer dizer o seguinte: a gente não só é carne e osso, não é? Nervo, músculo, sistema nervoso central, nós somos algo muito além, não é? Ele fala até da argila, ou seja, aquele verso da Bíblia que diz que do barro você saiu, para o barro você vai voltar. Ou seja, ele usa essa expressão romântica de argila para simbolizar esse pensamento humano de que Deus nos criou do barro, suspirou no nariz do homem e deu vida para ele. É lindo isso, é muito simbólico.
mas é uma lenda, não é um mito, que é para a gente entender como foi o nosso começo. Nós tivemos um começo. Mas ele diz também que nós somos mais, és muito mais, és a cintila do céu. O que é que os espíritos responderam para Allan Kardec, no Livro dos Espíritos? Que nós somos centelha. Ele perguntou para os espíritos, né, o que é o espírito, e os espíritos superiores responderam, uma centelha, uma chama. Então, aqui ele chama de cintila do céu, uma chama do céu, uma luz do céu. A alma da luz resplandecente. Quem é a luz resplandecente? Deus, nosso Pai, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso. Ele é a luz do universo. Ele é a luz que tudo ilumina. E que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila. O que é isso? Reencarnação. Nós precisamos, essa centelha, essa cintila, essa luz, ela precisa também ter a vida física, ela precisa também da vida humana, para que ela possa desenvolver seus valores morais, seus valores espirituais. Nós estamos, senhor Ronaldo, filho, passando por um Enem planetário. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. O que é isso? O Enem é que digamos assim, ele avalia os alunos do ensino médio. Nós somos espíritos, aliás. Nós somos espíritos numa condição mediana, nós já estamos num mundo de provas e de expiações. Já indo para um mundo de repouso, para um mundo de calma, para um mundo de paz, que é o mundo regenerador. Então, esse Enem, ele está avaliando, esse Enem planetário, não está avaliando meus conhecimentos nas matérias humanas. Ele está avaliando e aferindo os meus valores morais, meus valores espirituais. O que é que eu já posso fazer de bom? O que eu já estou fazendo de bom? Porque uma coisa é o poder, outra coisa é o fazer, não é? Então, o que é que eu estou já fazendo de bom? O que é que eu já estou, digamos assim, realizando no campo da vida humana que já posso ser útil? Eu sou útil na comunidade em que eu estou inserida? Eu sou útil na minha casa? Eu sou útil em todos os outros ambientes sociais que eu me relaciono? É isso que eu estou sendo aferida, os meus valores, os valores que meu pai, que minha mãe me deram quando eu era criança, que eu dei uma reforçada lá na escola, e agora com a minha religião, eu estou tendo esse reforço muito mais, assim, digamos assim, mais austero até, porque agora é a hora do acordar, do abrir os olhos, do expandir a consciência. E daí, meus queridos, ele continua dizendo o seguinte: apesar das verdades fisiológicas, ou seja, dos problemas que acontecem conosco do ponto de vista fisiológico, da nossa vida humana, que são reflexos das ações psicológicas, ou seja, tudo que acontece comigo, sou eu que provoco. Eu sou a dona do meu destino. Tem até uma novela, não é com esse nome, né? Senhora do Destino. Eu sou a senhora do meu destino. Então, eu preciso ter essa coragem, essa força, essa determinação, essa pertinácia de ir adiante. Então, apesar das verdades fisiológicas, ou seja, da nossa até fragilidade, não é? O nosso corpo, como disse Jesus, a nossa carne é fraca, nós ainda somos muito afetos às sensações, às emoções, e pouco sensíveis aos sentimentos e às virtudes. Daí, tudo que se passa na minha mente reflete no meu corpo físico. Tem médico dizendo que muitas doenças são provocadas pelas emoções das pessoas, ou seja, o meu psicológico, atuando no meu corpo físico, são as doenças psicossomáticas, começam na mente e acabam no corpo físico, não é? Nas células primevas da existência, ou seja, em tudo que compõe esse corpo físico, não é? Os átomos, as células, tudo que é, digamos assim, atômico, não é? Tudo que digamos assim, anímico, que faz parte do que é da nossa alma, não é? Então, ele termina dizendo o seguinte, aí é que vem a parte bonita, porque esse poema é um resumo da doutrina espírita, muito interessante, dos postulados da doutrina, né? Ele termina dizendo assim: és um ser imortal e também responsável. O que significa isso? Eu tenho livre arbítrio.
Então, eu sou responsável pelos meus atos, pelos meus pensamentos, que tens a liberdade incontestável. Olha aí. Quem é que contesta o nosso livre-arbítrio? Só quem quer nos dominar, né? Quer que a gente faça o que ele quer que nós façamos. Mas Deus não quer isso. Deus não quer nos dominar. Pelo contrário, Ele nos deixa livres para fazermos as nossas escolhas e as lições da verdade na consciência. Kardec perguntou aos espíritos, onde estão escritas as leis de Deus? E eles responderam, na consciência. Então, Augusto dos Anjos foi em cima de tudo que tem, que a gente pode refletir sobre a nossa vida na Terra. Quem sou eu? As perguntas filosóficas que inquietam a humanidade o tempo inteiro. Quem sou eu? Né? De onde eu vim? Para onde eu vou? Então, a doutrina espírita lhe diz, você é um espírito, você veio do mundo espiritual, você está na Terra, mas você vai voltar para lá, quando você já não precisar mais da reencarnação. Olha que maravilha, não é? Senhor, não preciso mais da reencarnação. Agora eu só quero encarnar se for em missão. Oh, meu Deus. Para ajudar quem está precisando. Olha, ele toda angélica, né? Toda bonitona. Chega, deu vontade, viu? Hein? Resplandecente, como diz aqui o Augusto dos Anjos no seu poema, né? Cintila da luz resplandecente. Então, meus queridos irmãos, Paulo de Tarso, ele nos convidou em suas cartas a várias reflexões que não somente nos remete à razão, mas também ao coração. Porque Paulo, todo mundo conhece a trajetória de Paulo. Hoje em dia, todos os espíritas, todos os evangélicos, todos os católicos conhecem a trajetória desse extraordinário espírito, não é? Maravilhoso, que as duras penas entendeu, mas também depois que ele entendeu, ninguém mais segurou aquela criança, não é? Foi-se embora e ganhou o mundo. E até hoje a gente diz que Paulo inventou o ensino à distância, né? Porque com as cartas que ele mandava lá para longe, o povo lia as cartas e fazia ali, seguia os roteirinhos que ele fazia. Então, Paulo é o nosso grande divulgador dos evangelhos de Jesus. Mais para cá, né? Porque nós tivemos os apóstolos antes, não é? Durante também a trajetória de Paulo, eles são contemporâneos, inclusive, né? Mas Paulo, ele levou mais um tempinho para poder, então, seguir as diretrizes de nosso Senhor Jesus a partir da sua estrada de Damasco, como todos nós conhecemos, como foi esse grande fenômeno espiritual de efeito físico maravilhoso que Paulo passou na entrada de Damasco, porque ele não viu, não conseguiu nem enxergar Jesus, tão cego de ódio que ele estava naquele momento, né? Não conseguiu ver Jesus, mas viu a luz de Jesus. E é isso que nós devemos também pensar um dia, quando eu vou ver a luz de Jesus, pelo menos, né? Não vê-lo assim, nós possivelmente tenhamos visto ele, se estivermos reencarnados naquela época, podemos até tê-lo visto, mas não dado tanta importância. Agora nós queremos, ai meu Deus, que saudade de Jesus, queria tanto ver Jesus, né? Quantas pessoas dizem isso? Então, ele nos chama a confiar em Deus. Veja o que interessante. Confiar em Deus, e ele diz na sua carta que ele escreveu aos Hebreus, ele diz o seguinte, eu nunca te deixarei. Isso é ele repetindo o que Deus disse para nós, né? Através de quem? De nosso Senhor Jesus, né? Através dos ditados antigos, das escrituras antigas. O que é que Deus disse para os homens? Aí Paulo repete, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quando uma pessoa, ela perde a sua fé, a primeira coisa que ela diz é, Deus me abandonou. Deus me abandonou. Lamentavelmente, ela diz essas palavras, Deus me abandonou. Se ela pudesse, né, refletir um pouquinho sobre isso, veria que Deus nunca, nunca nos abandonará. Então, ele diz que o Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Quem poderá fazer? O que poderá me fazer, qualquer que seja um dos homens? Ou seja, ele tem tanta fé em Deus que ele não teme as ações humanas, que ele tem o perdão como sendo o seu, digamos assim, o seu instrumento de trabalho moral e espiritual. E é uma das coisas que nós mais precisamos aprender, meus irmãos, é perdoar.
o homem já passou por muitas guerras. Eu estava lendo um dia desse e por acaso vi um negócio lá, a Guerra da Barba. Eu não entendi, Guerra da Barba. Um rei era casado com uma rainha que ganhou do pai um grande território. Ela era francesa e ele inglês. Ela ganhou do pai como dote uma parte grande de um território da França. Uma parte linda do Vale do Loire, não é? Lindo, lindo, lindo. E quando ela foi casar com esse homem, levou para ele esse dote, porque era assim que acontecia naquela época, né? Ele foi para a guerra, teve que lutar lá, e quando ele voltou, voltou de barba. Ela não gostou da barba. Ela não gostou da barba, e por conta disso, ela se separou dele e casou com outro rei, e ainda pediu o dote dela de volta. Aí isso virou uma guerra de novo. Aí esse rei da barba foi brigar com outro rei, porque a mulher não gostou da barba dele. Vejam, a gente briga por qualquer coisa. Uma guerra que durou 3 anos, sem necessidade nenhuma. Nós já vivemos outras guerras grandes. Se a gente for fazer um levantamento na internet, é guerra que não acaba mais. Ainda estamos em alguns territórios de guerra aqui no nosso século XXI. A gente vê agora mesmo, Israel foi bombardeada pelos palestinos. Então você vê que por qualquer coisa nós brigamos. A nossa capacidade de perdoar, ela é muito pequena. A nossa vontade de perdoar é quase inexistente. E Leon Denis diz que a vontade é uma das maiores potências da alma. Quando a gente tem vontade, por isso que Jesus disse, paz no mais alto dos céus, paz na terra e boa vontade entre os homens, os Espíritos nos respondem que é a boa vontade que nos faz sair dos vícios, nos faz sair das paixões equivocadas, nos faz sair do medo, do ódio, do desejo de vingança. Ou seja, quando a gente tiver essa vontade, esse ímpeto de perdoar, tudo vai passar, tudo vai acabar. Tudo que eu falo, o mal, não é? Uhum. O mal vai acabar. Então, vejam bem, quando nós sacrificarmos o nosso orgulho e o nosso egoísmo, deixaremos o homem velho para trás e seremos agora o homem novo, conforme diz também Paulo de Tarso na sua carta aos Colossenses. Tire a sua indumentária do homem velho e vista a indumentária do homem novo. Jesus aqui, né, presente, quando fala da parábola do festim de bodas, que alguém entrou na festa com uma roupa diferente. Ou seja, ele chamava esse homem novo, não é? Ele chamava dizia que a gente, para poder entrar no reino dos céus, tinha que vestir uma túnica nova. Ou seja, esse homem velho ficar do lado de fora e entrar para esse mundo novo que a gente vai viver, que é o mundo regenerador, o mundo de paz, o mundo de calma, o mundo de sossego, com uma roupa completamente nova. É roupa essa? Não, não é essa roupa, não. É outra história, é outra indumentária, ou seja, a indumentária moral transformada, como Paulo chama de metanoia, ou seja, essa capacidade que eu tenho de me renovar. Levou uma topada aqui, levante e siga adiante. Ou seja, vem um pensamento mau na sua cabeça, troque por um pensamento novo. Vem uma situação inusitada que para você dá vontade de revidar, não revide. Tenha autocontrole, seja equilibrado, como diz Joana de Ângeles na sua mensagem. Eu até deixei ela aqui separadinha para poder falar com vocês, que ela diz o seguinte, que nós devemos manter os interruptores da vigilância ligados, ou seja, estarmos sempre atentos para o que está acontecendo ao nosso redor, não nos distrairmos e sermos curiosos com o mal. Olha que coisa interessante. Porque ela diz que o desequilíbrio, ele nos faz perder a vigilância. Ficamos tão emocionados, tão passados de raiva, e nos esquecemos que precisamos estar equilibrados, não é? Emmanuel diz, em uma das suas mensagens também, quando ele fala da obsessão, que nós precisamos estar auto-imunizados, que é o que mais ou menos Joana diz aqui com o equilíbrio, deixarmos os interruptores da vigilância sempre ligados, estarmos sempre atentos para o que nos acontece no dia a dia, ao nosso redor,
e não ficarmos focados no que o outro está fazendo e esquecermos de olhar para nós mesmos. Isso é muito importante também. Ela diz até que, para que nós, com esse interruptor ligado, nós não permitamos que as altas voltagens, porque nós somos energia, nós somos luz, não é? O nosso sistema elétrico é muito grande, não é? Então nós precisamos ter interruptor, eu diria até um disjuntor, né? Tem que ter um disjuntor bem possante de 30 amperes, sei lá quantos, que segure esse desequilíbrio emocional a ponto de eu não cometer outro erro e acabar, né, atrapalhando o meu progresso moral e o das outras pessoas, porque a gente não atrapalha só o da gente, né? Nós também atrapalhamos as outras pessoas que possam estar ao nosso redor. Então, esse momento, meus irmãos, por mais conturbado que ele possa parecer, em verdade, ele é um momento propício, desafiador, para que nós possamos atender às mensagens de nosso Senhor Jesus. O que é que Jesus está nos convidando a fazer nesse momento? Né? No meu lugar, o que Jesus faria nessa situação agora difícil que está chegando aqui na minha vida? Como ele se comportaria diante dessa situação? Então, vejam só, nós precisamos estar atentos às lições insofismáveis de nosso Senhor Jesus, para que nós possamos ter calma, para que nós possamos já viver esse tempo regenerador antes da hora, até antecipá-lo, não é? Pela nossa paz interior, pela nossa autoimunização, pelo equilíbrio emocional e sentimental que nós precisamos ter. Então, veja bem, basta a gente olhar ao redor, mostrar-se, dar uma olhadinha, que nós vamos encontrar inúmeras oportunidades de atendermos ao chamado de Jesus. Muitas, muitas mesmo. Né? Não ficar só de casa assistindo pela televisão, ou pelo YouTube, ou pelas redes sociais. Mas ter a coragem de também sair e ajudar. Nesse momento, quem é o meu próximo? Mas não é somente eu buscar o meu próximo, é eu ser o próximo de alguém que pode estar aqui, olha, do meu ladinho aqui, ou do meu lado direito, ou do meu lado esquerdo, ou na minha frente, ou aqui atrás, mas está aqui. Pode ser até um desencarnado que está precisando de oração, não é? As pessoas estão desencarnando pela Covid-19, as pessoas estão desencarnando por outras doenças, as pessoas estão desencarnando de velhice, outras estão tirando suas próprias vidas, enfim, há pessoas desencarnando aos montes na humanidade. Nós estamos orando por essas pessoas, não é ficar fazendo um rosário de lágrimas, tipo, oro pelos presos, oro por isso, oro por aquilo, não fazer esse rol de oração, mas é mentalizando, vibrando de forma positiva por todos os desencarnados. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o mundo de regeneração, ele só vai acontecer quando houver paz para os encarnados e para os desencarnados também. Se tem gente abandonada aqui, tem muito espírito abandonado lá, nos umbrais, nas zonas abissais, nas zonas de sofrimento. Por isso que Jesus pediu à sua mãe, a nossa mãe espiritual Maria, que ela cuidasse dos suicidas na espiritualidade. Porque houve um tempo que suicida não merecia nem missa de sétimo dia, nem missa de corpo presente, nem ser lembrado pelos seus familiares, porque a pessoa que se suicidava era um criminoso, era uma criminosa. E a gente não sabe a história de ninguém. Como é que eu vou julgar uma pessoa que se suicidou se eu não sei a história dela? Eu posso ter uma noção do que ela viveu aqui, mas a história dela é espiritual. O que ela já trouxe com ela de outras encarnações, eu sei o que foi? Não sei. Então, como é que eu posso julgar algo que eu não conheço? Daí a necessidade que nós temos de orar por toda e qualquer pessoa, até orar para os inimigos, para aqueles que, na nossa condição, no nosso entendimento, é um adversário meu. É alguém que puxa o meu tapete, é alguém que me quer mal, que quer me ver mal. Ou então até que quer que eu morra, de repente. A raiva é tão grande que eu nem estou sabendo. Então,
Vamos orar por todas as pessoas, orarmos uns pelos outros, dedicar um tempinho do nosso tempo. O tempinho do nosso tempo é ótimo, né? Mas dedicar um pouquinho do nosso dia para a gente poder orar também uns pelos outros. Quanta necessidade nós temos de fazer isso. E daí, meus queridos irmãos? Oi, meu bem. Terminou? Não, eu tenho que fazer o papel do carrasco e dizer que nós estamos pertinho de terminar. É porque eu me empolgo, é aquilo que eu falei para você. Eu me empolgo mesmo. Então, e a gente está empolgado também. Basta a gente olhar, já estou me caminhando para o final. Basta a gente olhar para ao redor da gente, a gente vai encontrar. Vamos identificar aí as oportunidades que nós temos de vivenciar a mensagem do nosso Senhor Jesus e as suas lições. Mas, lembrando que esse homem novo, que quer um mundo novo, não é? Isso não está longe de acontecer. Não está longe no sentido assim, não que falte 10 anos, mas falta até muito mais do que isso. Mas digamos que não está longe se a criatura resolver por si mesma já começar a sua caminhada para esse mundo novo. Então, já é hora, já é tempo, não é? E Kardec, ele vai nos dizer lá no item 63 de A Gênese, no capítulo 17, aliás, que são chegados os tempos. Olha aqui, está aqui na Gênese, né? São chegados os tempos. E ele diz que o Espiritismo vai contribuir muito com isso. Olha que interessante, nós espíritas, porque o Espiritismo, a doutrina de Jesus, ela por si só, ela caminha, mas ela também precisa da nossa ajuda, do nosso impulso. Por quê? Porque nós estamos ajudando a doutrina com isso? Não, nós estamos ajudando a nós mesmos, né? Quando a gente segue a doutrina, quando a gente passa a doutrina adiante, a gente não está só ajudando Jesus, a gente está se ajudando, principalmente porque Jesus já é perfeito, eu é que preciso caminhar para a perfeição. Então, à medida que eu sigo o Espiritismo, eu já estou me ajudando também a seguir adiante. Então, ele diz que o Espiritismo, ele colabora com a renovação social. Então, se ele colabora com a renovação social, é porque ele já traz em si todos os conhecimentos que nós precisamos para sermos a geração nova, que são aqueles espíritos encarnados e desencarnados, olha aí, que nos dedicaremos ao bem. Então, a Terra vai ser um mar de rosas, que eu quero que seja, que eu desejo tanto, a partir do momento que eu faço parte dessa geração nova. Vão ter que vir espíritos de outras galáxias para cá? Não necessariamente. Nós mesmos, né, pela nossa renovação, olha aí, Paulo de Tarso, né, transformai-vos pela sua renovação, pensamento, sua renovação mental. Daí a gente vai tendo a oportunidade de voltar para cá. E juntos com aqueles mais adiantados, a gente um pouquinho mais adiantado do que outros, porque sempre tem essa relação, nós vamos então transformando o nosso mundo num mundo melhor, no mundo que tanto nós desejamos para nós, para os nossos filhos, nossos netinhos, nossos sobrinhos, todo mundo que a gente gosta, todo mundo que a gente ama, né? E ele também fala que é a época do juízo final, que é bom a gente dar mais uma lidinha, mais uma estudadinha na parábola do joio e do trigo. Quando Jesus fala que o joio cresce junto com o trigo, até um certo tempo ele digamos assim, não há como dizer quem é quem. São bem parecidinhos. Só quando eles crescem bastante, aí é que a gente vê. Um cresce na maldade e o outro cresce na bondade. Então, só quando isso acontece é que a gente vai saber quem é joio e quem é trigo. E aí os ceifeiros, que são os espíritos responsáveis pelas nossas reencarnações, é que vão separar o joio do trigo. Quem é joio vai ter que aprender a duras penas, porque lamentavelmente não fez o dever de casa, e quem é trigo já vai poder ajudar mais e mais aqueles outros que estão precisando de ajuda, né? E é por aí que vai, meus irmãos. Então, vejam, só para a gente terminar, a gente vai ler essa mensagenzinha pequenininha aqui de André Luiz. Está num livro chamado O Espírito de Verdade, pela psicografia de Chico Xavier. Não vou ler ela toda, não. Vou ler só uns pedacinhos, Ronaldo. Peço sua permissão. Ele começa dizendo assim, o nome da mensagem é no reino da ação, tá? Ele diz assim, não condene, ajude o outro, cultive serenidade, use os próprios recursos para fazer o bem, proceda com bondade, sem exibição de virtude,
Seja qual for o problema, faça o melhor que você puder. Não admita a supremacia do mal, ou seja, não seja curioso com o mal. Fuja de todo pensamento, palavra ou atitude ou gesto que possam agravar as complicações de alguém. Ou seja, ame o seu próximo como você ama a si mesmo, não é? Espero ter ajudado. Por enquanto é só, mas espero ter ajudado. E nossos irmãos que colocaram suas frases aí no chat, peço desculpas por não ter interagido, mas é porque eu sou tagarela mesmo e vou ter que me consertar Não, na próxima mas encarnação. eu acredito que dúvida nenhuma ficou aí depois dessa explanação belíssima. E a gente só tem a agradecer a você, ao pessoal da federação, né? O pessoal da nossa federação querida, tá uma saudade danada, viu, de pra ele. Mas a gente chega lá. E a gente queria também aproveitar esse momento final para convidar você e todos que estão aí nos prestigiando para semana que vem. A gente está com um tema Educação Espírita, semeando o mundo de amanhã, com o nosso amigo Rodrigo Salles, do Núcleo Espírita Missionários da Luz e do movimento Seja A. Então, mais uma imperdível. Contamos com todos vocês. Elinar, mais uma vez, muito obrigado. Que Jesus te abençoe. Foi muito, muito bom. Muito bom. É aquela velha história que a gente transforma uma hora em alquimia, né? Transforma uma hora em segundos. Rapidamente passa a coisa toda. Dá um saltinho quântico. Não salto quântico. Mas foi muito proveitoso. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigado. Então, pessoal, encerramos por aqui a live de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado muito e aproveitado bastante as informações. Eu não posso deixar de encerrar sem citar Augusto dos Anjos. Foi covardia, tá? Augusto dos Anjos é meio desmantelado, mas tudo bem. Mais uma vez, pois é, Deus abençoe. Lá no Parnaso de Além Túmulo. É lindo isso aqui. Né? No livro, o primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vamos lá, vamos orar, exatamente, né? Vamos orar para encerrar. Vamos agradecer a nosso Senhor. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as nossas horas, foi muito bom estarmos aqui nesta tarde, Senhor, em que nos ensejastes esse encontro, esses momentos em que refletimos sobre os seus ensinamentos, sobre os ensinamentos de nossos irmãos espirituais, tudo isso sob a graça de Deus. Tudo isso graças às oportunidades que o nosso Pai Celestial nos concede. E nós precisamos aproveitar cada vez melhor o tempo que Ele nos deu. Tempo é o que não falta nas nossas vidas. Precisamos valorizar cada segundo, cada minuto. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade. Obrigada aos bons espíritos que estiveram conosco, Ismael Gomes Braga, Itagiba, os benfeitores espirituais das casas espíritas que foram aqui representadas pelos irmãos que participaram. É tanta gente boa, é uma equipe tão extraordinária que nos emociona pelas boas vibrações que nos passam, pela proteção que nos concedem, pelas inspirações que nos sopram, pelo amor que nos dedicam. Só temos a agradecer e pedir, Senhor, que tenhamos uma excelente semana, todos nós, todos os lares, famílias do mundo inteiro. Que essa expiação coletiva que nós estamos passando nesse momento seja realmente bem aproveitada por todos nós, porque temos a certeza de que ela é para o nosso bem. Senhor Jesus, que a sua paz e o seu amor infinito estejam sempre conosco, Senhor. Que nós possamos cada dia sermos mais íntimos convosco. Que nós possamos cada dia entendermos melhor os seus ensinamentos e a sua missão, que foi trazer o pensamento de Deus para a humanidade. Que a sua paz, portanto, Senhor, que o seu amor esteja conosco sempre. Ser conosco, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Já estou com saudades. Tchau, tchau. Estamos também. Até a próxima. Deus abençoe todo mundo.